aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, esse pronome aí está apontando para Jesus, junto ao lago de Genezaré. Versículo 2, esteja atento a um termo quantitativo, a um numeral que vai surgir aí, veja: e viu estar dois barcos junto à praia do lago, bem forte, e você vê quantos barcos? Quantos barcos? Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3, a palavra barco vai aparecer duas vezes aí, uma no plural e outra no singular, esteja atento. E entrando num dos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Versículo 7, a palavra vai reaparecer aí por duas vezes, agora uma no singular e outra no plural, é uma inversão do verso de número 3, veja: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11, é a última vez que a expressão aparece. E levando-os para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quem diz amém? Antes de você tomar o assento, eu quero que você escolha o crente mais gente boa que estiver perto de você. Se não tiver gente boa aí, você fica quieto para não arrumar problema. Mas se tiver gente boa aí, dá um sorriso para essa pessoa, tome a mão dessa princesa ou desse príncipe que está perto de você e diga para ele assim: o Senhor manda dizer, não temas, tranquiliza o teu coração, o outro barco vai receber sinal esta noite. Tome seu assento, adorando a Jesus e exaltando o seu santo nome. É aqui no Max também? Ô Max, é você que comanda tudo aqui, é? Que isso, Max? Eu preciso de retorno, um pouquinho mais. Puder me ajudar aí, a vitória será grande. Recebe aí, Max. Eu vou usar alguém para mandar um pix para você hoje, generoso. Ó, a gente tem que aumentar o pix para o Max, viu que está ficando bom. Aleluia, glória a Deus. Olha isso, que conforto. Glória a Deus. Quantos esta noite desejam ouvir a voz do Senhor através da sua palavra? Redobre aqui a sua atenção. Eu tenho plena consciência de que a leitura que nós acabamos de fazer é uma leitura muito pontual, muito conhecida. A história de Lucas capítulo 5 não é exclusivamente narrada no evangelho escrito por Lucas. Marcos foi o primeiro a fazê-lo, visto que é o primeiro evangelho que circula na igreja primitiva. Mateus também o faz. Entretanto, ninguém foi tão específico, tão detalhista como Lucas. É quase que uma sina do ministério de Lucas e do evangelho que leva seu nome, e ele também o faz quando escreve a sua segunda obra, ou seu segundo volume, que é Atos dos Apóstolos, que é a autoria de Lucas. Mas ele trata com muita clareza, ele traz alguns detalhes funcionais para a mesa.
tornando a história da pesca maravilhosa ainda mais rica. É muito provável que a maioria dos que estão aqui esta noite já tenham tido mais de uma oportunidade de se concentrar nesse texto, de meditar nesse texto, de ler esse texto. Em especial o versículo de número 5, que é o coração da leitura que fizemos. Palavras de Simão, palavras de Pedro, palavras do discípulo mais ativo do ministério de Jesus: Mestre, trabalhamos a noite toda. A ideia do desgaste, da intenção, da energia dedicada, do foco, do empenho, da utilização da experiência, da interpretação da expertise. Trabalhamos a noite toda. Eu entendo disso aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu me empenhei, eu gastei tempo a noite toda, eu dediquei todo esse tempo. Isso aqui não é algo novo, é um fator comum na minha realidade. Trabalhamos a noite toda, não é um trabalho único, é um plural, trabalhamos. Há um empenho coletivo, há um envolvimento pluralizado, há uma somatória de energias que se reuniram em torno disso, de força, de empenho. Trabalhamos a noite toda. Não apanhamos nada, é o resultado dessa noite frustrante, é o resultado dessa tentativa. O que torna o capítulo 5 e o versículo 5, o coração, pelo menos desse parágrafo, é porque de fato a confissão do pescador lança luz sobre a intenção do que Jesus quer fazer. Trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas não se esqueça que para dizer isso a Jesus, Pedro se utiliza de um elemento muito funcional. Ele o chama não de Senhor, não de Rabi, não de Cristo, não de Messias, mas ele o chama de Mestre. Mestre, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas por que mandas? Dependendo da versão, segundo a tua palavra, lançarei a rede. Interessante, porque parece que Pedro está devotando toda a sua fé, confiança e expectativa na palavra que Jesus lhe libera, na ordem que Jesus dá, na direção que Jesus entrega, na orientação dada pelo Cristo. E soma-se a isso não só um Cristo que ordena, que manda, que libera uma direção, mas um homem que acredita, que confia, que deposita fé. Lançarei a rede. Lançarei a rede porque tu mandas, porque é a tua palavra, porque é o Senhor que falou. Em outras palavras, eu confio no que o Senhor fala, eu acredito no que o Senhor diz, eu devoto a minha fé e a minha devoção a isso. Eu entrego o meu próximo passo à sua palavra, segundo a tua palavra. Porque mandas, lançarei a rede. Mas há um detalhe quase imperceptível, mas que está ainda na superfície: lançarei a rede. Vamos lá, lançarei a rede. Veja que ele não é o único que trabalha, ele não é o único que tem rede, ele não é o único pescador. Se você volta ao início do texto, no versículo de número 2, quando o texto apresenta os pescadores, a Bíblia diz que eles estavam lavando as suas, plural, redes. São 4 pescadores, são 2 barcos. Pedro não pode responder pelo barco do outro, tampouco pela rede do outro. Como a fé é muito significativa, mas também ela ocorre no indivíduo, e ela é uma resposta do indivíduo e não apenas da coletividade. As palavras de Pedro são: lançarei a rede. Sobre a minha, o Senhor tem. Sobre o meu empenho, o Senhor tem. A minha rede está entregue à sua palavra. O meu próximo passo está... Eu não sei o que eles vão fazer, mas a minha resposta é sim. A minha resposta é: eu estou aqui, eu estou à disposição, eu acredito, vamos viver essa experiência, eu confio nas tuas palavras. Eu não posso responder pela sua rede, eu não posso responder pela sua fé, eu não posso responder pelo seu coração. A salvação, ela é bem individual. Agora, se você crê no que eu creio, viveremos resultados pares. Aleluia! É verdade que Lucas capítulo 5 é um texto que emerge das escrituras com pontos extraordinários. Eu costumo dizer isso e digo sempre que os textos bíblicos, eles são como o corredor de um grande hotel. Com a chave certa, você encontrando a porta correspondente e abrindo ela, você tem uma estrutura de uma mensagem. Esta noite, por uma direção de Deus, acredite nisso, por uma orientação do Espírito Santo, que é a razão desse culto, que é o sentido desta noite, que está presente nesta casa,
Os meus olhos se atêm a esta figura, que aparece no versículo de número 2, 2 vezes no versículo de número 3, 2 vezes no versículo de número 7, e por fim, no versículo de número 11. Por 6 vezes, de modo direto, o texto nos informa sobre as embarcações. O contexto de Lucas capítulo 5, senhores, é em torno de uma pescaria. Evidentemente que esta questão, esse item, faz muito sentido como uma peça que, adicionada ao contexto, torna essa história tão pontual. A primeira informação que Lucas nos entrega, quando a multidão aperta Jesus para ouvir a palavra, é a geografia onde eles estavam. Eles estavam junto à praia do lago de Genezaré, Mar da Galileia, chamado também de Mar de Tiberíades. Essa região onde os pescadores estão é o lugar onde Jesus é apertado pela multidão, porque este povo estava querendo ouvir a palavra. Vamos lá ouvir a? Isso parece incomum quando você lê os evangelhos na lente atual. Este é um grande perigo, porque quando você vai interpretar um texto, geralmente você leva para o texto a sua impressão e a sua experiência. E quando você olha para a Escritura, há uma nítida diferença quando você vê uma multidão que aperta Jesus para ouvir a palavra e a realidade atual. Porque geralmente a turma procura Jesus quando a coisa está apertada, quando a coisa está difícil, quando estamos nos finalmente, quando precisam de um milagre, de uma intervenção. Entretanto, até Lucas capítulo 5, Jesus não é conhecido como Jesus dos milagres. Até Lucas capítulo 5, Jesus é conhecido como Jesus da palavra. A propósito, o capítulo 5 é filho do capítulo 4. E no capítulo 4, a primeira história que está lá é a tentação de Jesus no deserto. Depois de ter sido cheio do Espírito de Deus, impelido pelo próprio Espírito ao deserto, ele vence o tentador, não com elemento sobrenatural, mas com a palavra. Transforme pedras em pães, está escrito. Palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a que sai da boca de Deus. O leva ao pináculo do templo e diz: se lança daqui, porque escrito está. O diabo parece que tenta entrar na mesma arena com o Cristo, que os seus anjos darão ordem ao seu respeito, ele te recolherá em tuas mãos, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra. De cima do monte, o faz enxergar os reinos do mundo inteiro, e lhe faz uma proposta: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Jesus saca o elemento da palavra novamente, repreende o inimigo com o conceito prático do que o Velho Testamento aponta: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, está escrito. E o tentador se foi. Como é que Jesus venceu isso? Palavra. Ele sai dali, passa numa sinagoga, e a turma dá para ele uma oportunidade. E Lucas diz que entregaram para Jesus um livro, e entregaram o livro do profeta Isaías, colocaram na mão dele. Não é encadernado como nós temos hoje, mas era um pergaminho enrolado. E a Bíblia diz que quando colocaram o livro na mão de Jesus, primeiro ele abriu onde estava escrito, que para nós é Isaías capítulo 61, e ele lê toda aquela escritura. Ele recebe o livro na mão, ele abre no lugar certo, demonstrando o domínio, porque ele é o Jesus da palavra. Ele lê a escritura, repetindo o que ele mesmo havia inspirado o próprio profeta. Ele explica o que acontece, ele fecha o livro, ele senta na cadeira e diz: hoje cumpriu esta escritura. É o Jesus da palavra. Ele termina a exposição, todos estão chocados, e a Bíblia diz que ele sempre estava na sinagoga deles, ensinando-lhes a... Para você que está me acompanhando, nunca mais esqueça disso. O Jesus da palavra sai da sinagoga, entra na casa de Pedro, cura a sua sogra, e no capítulo 5, versículo de número 1, a turma está na praia apertando ele para ouvir a... Porque funciona assim. O Jesus do milagre é um fator secundário na revelação. O Jesus da palavra é um fator primário na revelação. A experiência cristã, ela não funciona do milagre para a palavra, mas ela funciona da palavra para o milagre. Quantas pessoas que você conhece que acessou o sobrenatural e depois que foram tocados nunca mais voltaram na igreja, porque o milagre é extraordinário, mas ele não cria raiz. A palavra não, ela transforma a vida, o caráter, o indivíduo, e o transforma numa nova criatura. Aleluia.
A turma está apertando Jesus para ouvir a palavra. O lago de Genezaré está ali, e o capítulo de número 5, versículo 2, nos monta essa estrutura. Diga comigo bem forte: viu 2 barcos junto à praia do lago. Eu conto até 3, você fala com toda a sua força. 1, 2, 3. Viu 2 barcos junto à praia do lago. Ficou muito ruim, não ficou? Vai ficar bom agora. Vamos tentar de novo. 1, 2, 3. Viu 2 barcos junto. Agora ficou bom. Quantos barcos? Quantos barcos? Junto à praia do... Quem foi que viu? Quem foi que viu? Quem foi que viu? Quantos barcos? Guarda isso. Perceba que o texto começa pelo campo de visualização de Jesus. É o campo de visão de Jesus sendo estabelecido. A multidão quer a palavra, a turma aperta ele, a geografia junto à praia do lago. Mas Lucas faz questão de entregar-nos este primeiro passo, esta pérola funcional. E ele diz, ele viu, Jesus viu 2 barcos. No campo de visão de Jesus nós temos não um barco, não apenas um, não 3, e é provável que existam outros, mas Lucas dá foco ao que Jesus está vendo. Ele viu 2. A maneira como Jesus vê é diferente da minha maneira de ver. Guarde isso, porque enxergar é uma coisa, ver é outra coisa. A percepção do que enxerga é aleatório, é condicional à experiência, está atrelado ao tempo e ao espaço de duração da sua estadia em um determinado lugar. Ver é uma análise, é uma investigação, é um foco, é uma observação, é uma análise mais minuciosa. Viu 2 barcos, essa é uma linguagem indireta de Lucas. Quantos barcos tinham lá mesmo, gente? 2. Guarda essa informação, nunca mais esqueça. Jesus está com a turma, com a multidão reunida. Está ensinando eles, está pregando para eles. E o texto sugere a ideia de que os pescadores estavam envolvidos em outra atividade. Qual a atividade desses homens? Eles estavam lavando as suas redes. Vamos lá, lavando as suas redes. Enquanto eles estão envolvidos na atividade deles, Jesus está envolvido em sua atividade. Enquanto eles estão dando fim à noite frustrante, onde não pegaram nada, mas parece que trouxeram na rede alguma coisa que a sujou e por isso lavavam, Jesus está envolvido na pregação. A multidão está compenetrada nele. Eu estou falando com aqueles que estão ligados. No texto você percebe que Jesus está envolvido na mensagem, pregando. Todos atentos ao que Jesus está dizendo, todos ligados ao que Jesus pregava. Olha nos meus olhos, todos compenetrados, focados. A turma quer a palavra. E enquanto Jesus está ensinando, e o Lucas já nos disse que ele viu os 2 barcos, Jesus vai se movendo na direção das embarcações. Guarde isso. E o versículo de número 3 nos apresenta este padrão. E entrando em um dos barcos. Em um dos? Eram quantos? Então nós temos aqui uma informação lógica, óbvia, pertinente, relacionada ao Cristo homem. Ele entrou em quantos barcos? Isso é lógico, porque o Cristo homem entra em um. O Cristo homem se utiliza de uma única estrutura. O Cristo homem está limitado ao espaço e ao tempo. O Cristo homem, enquanto está na matéria, ele está vinculado àquilo. Mas o Cristo Deus não entra em um só. Estou falando com quem está ligado. O Cristo Deus entra em 2, 3, 4. Vocês estão aí? E assim por diante. E em um culto como esse, ele não mexe em um lugar só, ele não toca numa pessoa só. É bom falar com gente inteligente. Mas o Cristo homem, o que encarnou, o que nasceu de uma virgem, a manifestação, o verbo que se fez carne, estão entendendo a minha linguagem? Evidentemente está vinculado aos limites da matéria. Logo Lucas apresenta isso. Entrou em um. Mas guarde o que eu vou lhe dizer. Entrar em um não significa escolher um. Entrar em um não significa excluir o outro. Entrar em um não significa eu quero esse em detrimento aquele. Entrar em um não significa esse está no meu plano e o outro não. Com este eu vou trabalhar, com este não. Este eu vou usar, este não. Ouça o que eu vou lhe dizer. A escolha de Deus é diferente da nossa. Dê um toque quem está perto de você e diga nós. Quando escolhemos um, excluímos o outro. Diga para essa pessoa, Jesus escolhe diferente. Diga, ele escolhe onde começa.
Se você tem fôlego para dar glória a Deus, você veio receber esta palavra, esse é um bom momento. Porque Jesus entrou em quantos barcos? Mas ele viu quantos barcos? E eu gosto disso, porque quando Jesus entra, ele não entra para ser passageiro. Ele não entra para ocupar um espaço aleatório. Jesus não entra para viver uma experiência com Pedro. Jesus não quer dar uma voltinha no mar da Galileia. Alguém vai pegar isso. Até porque para andar sobre as águas ele não precisa nem de barco. Você está comigo mesmo? Ele entrou para assumir comando, liderança, ordem. Eu estou dizendo para alguém que tem glória a Deus esta noite. Ele não entrou na sua vida para acatar a sua ideia, para submeter a você, para ver se você está afim no domingo ou no sábado, para ver se você quer ele uma semana ou não. Ele entrou para liderar esse negócio, para controlar. Aplauda e louve-o. Diga comigo bem forte: entrou em um dos barcos. Só vocês, 1, 2, 3. E quando ele entra, ele já olha para o Pedrão. E eu gosto disso aqui, porque Pedro é meio encrenca. Pedro é difícil. Conhece gente difícil? Tem gente que é uma benção, né, irmão? A gente se acorda cedo, levanta, está indo trabalhar, está indo estudar, está indo fazer a sua vida. Sabe, portão, encontra aquela pessoa, gente boa, você dá um paz do Senhor, um paz, um shalom, um bom dia, seu dia melhora. Tem gente que é peça fina, é rara, é joia rara. Agora, em detrimento a esse, tem gente que, como é que fala isso, hein? Te azeda. Sabe do que eu estou falando? Problemático. Pedro é um problema, irmão. O temperamento dele não favorece muito. Deus escolhe gente estranha. É interessante porque Pedro dá problema com muita gente nos evangelhos. Olha para cá e nunca mais esqueça disso. Esse comentário é pertinente ao que eu estou pregando. Por quê? Porque Jesus entra no barco do Pedro problemático e o Pedro não fala nada. Jesus entra e não diz, pode. Jesus não entra e diz, está autorizado, está liberado, o senhor está em paz hoje, tomou um chá tranquilizante, um calmante hoje, o senhor é meio bravo, vai sacar isso. Não, Jesus entra. E o que me encanta não é a ousadia de Jesus, é a reação de Pedro de sujeição. Vocês estão comigo, gente? Que ele entra e o Pedro não arruma problema. Ele entra e o Pedro se submete. Ele entra e vai fazer a coisa do jeito dele, e o Pedrão não dá nenhum tipo de dificuldade. O que é isso? Estou falando com alguém que está ligado. Isso só acontece quando o texto nos propõe esse padrão. Isso é para quem está ligado. Por que Jesus entra no barco de Pedro e o Pedro não arruma confusão? Porque essa não é a primeira vez que Jesus domina um território que Pedro manda. Alguém vai entender isso. Essa não é a primeira vez que Jesus entra na geografia onde Pedro lidera e governa. O capítulo 5 é resultado do 4. E o último parágrafo do capítulo 4, a sogra de quem estava com febre? Quem é que estava acamada? A sogra de? Quem é que estava impossibilitada da vida? A sogra de quem? E Jesus entrou na casa de Pedro, tomou a mulher pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e passou a servir Jesus e todos os que ali estavam. A primeira geografia que Jesus entrou na história de Pedro não foi no barco, foi na casa. Em Lucas capítulo 5 não é o primeiro dia de Jesus e Pedro, não é o primeiro encontro de Jesus e Pedro, é o dia do chamado de Pedro, mas não é a primeira experiência. Quando Jesus entrou no barco de Pedro diz, eu conheço, eu sei quem é, está liberado, a casa é tua, faz o que o Senhor quiser, é o Senhor que manda. Levante as tuas mãos aos céus e receba esta palavra. O padrão não mudou. Primeiro ele entra na tua casa, para depois entrar no teu barco. Primeiro ele é o Senhor da tua alma, para depois ser o Deus que vai prosperar os teus negócios. Primeiro ele é Deus do teu lar, para depois ser Deus dos detalhes. Tem alguém para adorar a Deus aqui nesse lugar ou não? Deixa eu dizer isso para quem tem um brado de júbilo melhor. Eu sei que a gente quer que ele entre no barco, mude o faturamento, mude o resultado, nos conecte a nossos contratos, prospere
prospere o nosso caminho, estabeleça o nosso nome. Mas Ele está dizendo: eu primeiro quero começar pela tua casa, eu quero entrar no quarto, eu quero visitar a cama, eu quero levantar quem está improvável, quem está quebrado, quem está doente. Ele quer tratar teu casamento, Ele quer libertar os teus filhos, Ele quer resolver a sua família. E depois Ele enche esse teu barco de peixe, Ele muda. Coragem, dá maior glória a Deus nesta noite. Pergunta para dois aí: já entrou na sua casa? Já entrou na sua casa? Pergunta para dois aí: já entrou na sua casa? Já entrou na sua casa? Se a resposta for sim, essa pessoa está a instantes de ver Jesus multiplicar seus territórios, seu patrimônio, seus negócios, seu barco. O peixe que nunca chegou vai chegar, a conexão que nunca apareceu aparecerá. Abra a porta da casa e Ele reinará na embarcação. Uau! Meu Deus! Já entrou na tua casa? Já entrou na tua casa? Já? Então entrar no barco é um detalhe. Entrando num dos barcos, que era o de Simão. Isso é incrível, porque quando ele entra no de Simão, ele olha para ele e diz assim: afasta. Vocês estão aí? Afasta um pouco da terra. Vamos juntos? Eu gostei daqui, pastor. Vamos de novo? Não, há dois princípios funcionais aqui. Jesus está propondo uma ruptura, um afastamento, um distanciamento. Jesus está fazendo uma medida. E Jesus está dizendo: sai de onde está. Deixa eu falar com quem está ligado aqui. Quem projeta barco não projeta para que ele fique parado na praia. Embarcação não foi criada para viver meio seco, meio molhado. Alguém está comigo? Quem investiu o que investiu, pagou o que pagou e trouxe para a realidade um barco desse, não o fez para viver para vê-lo meio seco, meio molhado, meio dentro e meio fora das águas, meio conectado e meio desconectado. Pedro pode tratar o barco assim, meio nas águas, meio na terra seca, mas Jesus não. Jesus, quando entra, ele devolve o indivíduo ao propósito. Jesus, quando entra, ele devolve o indivíduo ao lugar aonde ele frutifica. Jesus, quando entra, ele quebra a zona de parcialidade. Eu preciso dizer uma coisa: que é uma prova de que Jesus entrou na sua vida de verdade, é se você saiu dessa zona de indecisão, meio seco, meio molhado, meio na areia, meio nas águas. Hoje eu quero, amanhã não. Domingo eu estou crente, segunda eu desvio, essa semana eu preciso de oração, semana que vem eu vou para a noite, vou para a noitada, vou para o esquema. Tem alguém aí comigo ou não? A prova de que você nasceu de novo é se Jesus conseguiu te arrancar da velha vida, te afastar da terra. Onde estão os crentes espirituais aqui desta casa? Os espirituais, segure as duas mãos lá em cima, que eu tenho uma palavra para te dar nesses próximos dias. Não se assuste quando Deus tirar algumas pessoas da sua convivência, do seu raio de alcance, das suas conexões. Não corra atrás delas. É Jesus cortando elos, é Jesus quebrando ligações, é Jesus fazendo com que você se afaste um pouco, porque o que tem para acontecer nos próximos dias, só se você se desconectar da terra e se conectar nele, se desconectar do que é natural e se conectar no dono da palavra. Afasta um pouco, se desconecta, corte o vínculo, rompa. Por que tem gente que num culto como esse recebe, ora em línguas, frutifica? Por que tem gente que na vida cristã vive uma vida sobrenatural e outros estão no mesmo território, no mesmo arraial, recebendo a mesma palavra, sob as mesmas águas, e não se conectam, e não recebem, e não frutificam? É porque a escolha é sua, a ordem é dele, mas quem mexe na embarcação é você. Quem libera a palavra é ele, mas quem toma a direção é você. E qual é a palavra desta noite? Afasta um pouco da terra. Volte a gastar mais tempo com Jesus do que com a sua internet, porque
com a sua rede social. Aleluia! Mergulhe na palavra, se apaixone de novo pelo sagrado, fique na presença de Deus mais tempo, busque mais, ore mais, afaste um pouco da terra. Para a geração que está conectada em Jesus, todas as notícias que nós estamos recebendo, as informações geopolíticas do mundo e tudo que a terra está produzindo, está conectado ao nosso coração com uma mensagem: Jesus está vindo. Entretanto, as pessoas que estão conectadas à terra estão vivendo a vida como se não acontecesse nada, como se o mundo não estivesse produzindo sinais, como se a geopolítica não estivesse falando algo para nós, como se as crises mundiais não estivessem nos entregando uma mensagem. Quem está na terra pensa como a terra, agora quem está sob uma palavra está discernindo a mensagem. Pegue na mão de alguém que está perto de você e diga para ele: afasta um pouco da terra. Diga: ore mais, jejue mais, busque mais, adore mais, receba mais, ore mais em línguas, busque mais a glória de Deus. Saia da zona da indecisão. Afasta um pouco. Jesus olhou para Pedro e diz: afasta um pouco da terra. E o texto não para, porque esta ordem de Jesus está ligada diretamente ao que ele vai fazer agora. Ele não entrou no barco e começou a pregar do barco. Não. Ele entrou no barco e mandou afastar primeiro. Porque Jesus não usa ninguém de qualquer jeito. Você está comigo ou você desanimou? Jesus não tem crise de repertório. Olhe para cá, ele não tem os seus preferidos. Se ele quiser levantar alguém, ele vai em qualquer lugar dessa cidade de Campo Grande, salva, lava no sangue e põe para fazer melhor do que você e eu. Crise de repertório o céu não tem. Ele olhou e disse: eu vou usar esse barco. Entrou e disse: antes, porém, afasta. Quando ele arrancou o barco da zona da indecisão, a Bíblia diz: e ensinava do barco a multidão. Diga comigo bem forte: ensinava do barco a multidão. Isso é melhor do que isso. Vamos lá, 1, 2, 3. Ensina. Ele não ensinava o barco, ele ensinava do. Aleluia. De modo que o que prego para quem está ligado. É uma embarcação, é um barco de Pedro, é um barco de um pescador, mas exatamente agora está funcionando como o altar do ensino de Jesus. Eu vou traduzir isso para quem está ligado. Tem uma multidão na praia, tem uma multidão onde você trabalha, tem uma multidão onde você mora, tem uma multidão de olho na gente. E se você tiver com Jesus dentro de si, eles vão aprender algo. Tem alguém precisando da palavra? Jesus tem a palavra, mas Ele quer falar de você. Ele quer usar a tua boca, o teu exemplo, aleluia, o teu testemunho, a sua vida. Vocês estão comigo mesmo? Ensinava do barco. São 6 anos, mas são 6 anos que nós estamos celebrando esta noite, onde Jesus não só está aqui dentro, não só está nos afastando um pouco da terra, mas está usando esta casa para ensinar a famílias, ensinar a pais, mães e filhos. E eu quero liberar essa palavra aqui esta noite. Ele continuará usando esta embarcação para ensinar multidões. Diga comigo bem forte: 2 barcos. Entrou em um deles, afastou da praia, ensinava do barco. Isso aqui é para quem crê. Ele vai pregando para a turma, para a multidão. Está todo mundo conectado. Estão comigo, gente? Todo mundo se alimentando, recebendo a mensagem, empolgados, porque não é um pregador dotado de oratória, é a palavra falando de si mesma. Guarda isso. Enquanto todos estão elétricos com o que Jesus diz, ele encerra o culto, ele dá a bênção, ele despede a multidão, ele manda todo mundo embora. Quando a multidão está indo embora, o texto diz que Jesus olha para Pedro. Isso aqui é para quem crê. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Estão comigo?
Nunca mais esqueça disso. Eu te quero agora nas águas profundas. Eu estou liberando esta palavra para quem crer esta noite. Primeiro, ele dá uma ordem: afasta-te um pouco da terra. Quanto, gente? Porque a obra da regeneração, ela é processual. A obra da salvação, ela é processual. E eu tenho duas coisas para dizer a alguém aqui. Número 1, pega leve, meu irmão. Tem pessoas que ele liberta instantaneamente, imediatamente. Outras estão no processo de Deus. Outras estão no processo de Jeová. Primeiro afasta um pouco da terra. Primeiro solta esse vício. Primeiro vai se liberando desses hábitos e vai sendo moldado, transformado, santificado, para depois migrar nas águas profundas, porque a obra de Jesus é processual. Eu quero dar uma palavra para quem crê que hoje aquele que começou em vós a boa obra a completará até o dia de Cristo. Ele começa e ele termina. Diga glória a Deus. Agora eu preciso dizer uma segunda coisa. Se em primeiro lugar a obra de Jesus é processual, primeiro ele entra, depois afasta da terra e depois leva para as águas profundas, processo. Em segundo lugar, esse processo não dura a vida inteira. Esta obra de libertação não dura 10, 20 anos. Esta obra de Jesus é intencional, é poderosa e é forte. Não utilize o elemento do processo como desculpa para dar manutenção à velha vida. Sai disso hoje, corta isso hoje, decida logo. Tem alguém aí ou não? Dê um toque quem está perto de você e diga: faze-te ao mar alto. Diga para ele: você já está um bom tempo aqui. Já está na hora de sair do raso. Já está na hora de conhecer as águas profundas. Não, levante as mãos e receba isso. O grande peixe está nas águas profundas. O grande testemunho que você quer está nas águas profundas. A grande experiência que você deseja viver com o Espírito Santo está nas águas profundas. Para alguém que tem um grito de glória a Deus esta noite, o Senhor te convida na profundidade. 2026 não é o ano do raso. 2026 é o ano do sobrenatural. Na tua vida, na tua casa, dê glórias a Deus esta noite. Mar alto para nós. Coisa nova chegando aí, tem mistério novo, tem dom sobrenatural, tem capacidade, tem unção fresca sobre a sua cabeça, águas profundas. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu termino agora. Ele entra, ele manda afastar. Vocês estão aí, gente? Ele ensina a dor, ele leva para as águas profundas. Para quem está comigo. E quando ele está lá com o Pedro, ele diz: joga a rede. Nunca mais esqueça disso. Puxa a rede, Pedrão. E o Pedro percebe que a rede está pesada. Você está aí? Você está comigo? Você está aí mesmo? Rede pesada é bom sinal. Peguei alguma coisa. Muito peixe. Isso aqui é para quem crê. Quem pôs a rede na água foi o Pedro, mas quem pôs o peixe na rede de Pedro foi. Quem põe a fé é você, quem responde, aleluia. Quem dá o glória é você, quem abre a porta. Para quem tem um brado de louvor esta noite, o céu está dizendo: o que a vida te entregou vazio, eu devolverei cheio. Tem peixe chegando aí. Se você está perto de um crente espiritual, diga isso. Se ele não for espiritual, evite problemas. Mas se você está perto de alguém espiritual, diga para ele: puxe a rede pela fé. Tem peixe chegando aí. Tem milagre novo, tem testemunho chegando aí. Tem porta aberta, tem Deus trabalhando ao favor da tua casa. Dê glórias a Deus. O Senhor está dizendo: eu mudarei o resultado. Quem pôs a rede nas águas foi Pedro. Quem pôs o peixe na rede foi. Ele vai puxando a rede. E eu tenho boas notícias para quem está ligado. Guarda isso.
Não é só a rede que está cheia. À medida que ele a puxa, o barco fica cheio. E como foi que o Nazareno encontrou a embarcação na praia? Vazio. Mas depois que ele entrou, deve ter alguém aí. Eu estou dizendo que não é sobre como as coisas começam, mas é como elas se tornam depois que Jesus entra na sua vida. Tem alguém comigo esta noite? Levante as mãos e receba. Ele não entrou na tua vida para brincar com você, para lhe fazer uma promessa vazia. Ele manda lhe dizer: eu te encherei, eu serei a tua realização. Aplauda a Ele, louve a Ele, adore a Ele, glorifique a Ele. Mudarei teu resultado. Diga comigo bem forte: estou puxando a rede. Me ajuda de novo. Os vazios serão. Irmão, aprenda uma coisa com Jesus e nunca mais esqueça: tudo que Jesus faz é maior do que você espera. Não, o irmão do seu lado não ouviu. A resposta sempre é maior que a expectativa. O que o céu traz é sempre maior do que aquilo que você dá conta de carregar. Guarda isso. Ele vai puxando o peixe. O barco está? O barco está? Cadê vocês? O barco está. Parece que não cabe mais, mas tem peixe na rede. Guarda isso. Duas opções. Pastor Wellington, ou a gente descarta a rede com o peixe porque já está satisfeito com o que viveu, ou se lembra como a história começou. E viu 2 barcos à beira da praia do lago. Ele viu quantos? A história não começou com um, a história começou com... Vocês estão comigo? Escolheu um, mas não esqueceu do outro. Começou com um, mas não excluiu o outro. Isso é para quem está ligado. Entrou, usou, afastou da terra, levou para as águas profundas, encheu até transbordar. Mas Jesus está falando com alguém aqui esta noite. Eu comecei com você na tua casa, eu comecei com você na tua família. Foi você a porta de acesso, mas eu não fechei a porta. O segundo barco está no meu radar, está no meu plano, está de acordo com a minha obra. Enquanto você dá glória a Deus, o céu está dizendo: eu me lembro dele, eu me lembro dela, eu não esqueci. Se você é um profeta, uma profetisa de Deus, agarre a mão de alguém que está perto de você. Você está numa noite de Pentecoste, uma noite de liberação profética. Segure a mão dessa pessoa e libere esta palavra. Diga: Jesus não esqueceu do segundo barco. Diga para ele: acalma o teu coração. O segundo barco vai conhecer o que você conhece, vai viver o que você está vivendo, vai ser cheio como você está. Eu vou traduzir para quem tem glória. Vai vir para a igreja, vai dar glória com você, vai servir a Jesus ao seu lado. Tem alguém para adorar aqui nesse lugar? Tem alguém para receber a palavra? E aí você veio para o culto e o segundo barco ficou no sofá. Você veio para o culto e o segundo barco não quer nada com Jesus. Estou pregando para quem está ligado. Seu sonho era ver o segundo barco aí nessa cadeira do lado, era ver o segundo barco servindo a Deus, era ver o segundo barco fora da droga, fora da noitada, fora da bebedeira, fora da loucura. Mas o céu não brinca com ninguém. Jesus está dizendo: eu vi foi 2, eu vi foi 2, eu vi foi 2. Ó mulher de Deus, te alegra. Ó homem de Deus, adore o Senhor. Tua família está no radar de Jesus. Virão um por um. Aplauda Ele, dê o melhor aplauso desta noite.
Ele viu dois. Pastor, mas não quer nada com Deus. Você também não queria. Mas não crê. Você também não cria. Eles são difíceis. Você também era. É que quem te vê hoje com essa cara de aleluiado, dando glória a Deus, ofertando, dizimando, servindo a Jesus, fazendo a obra com zelo e com amor, não sabe quem tu era. Vocês estão comigo, gente? Jesus entende de bar. Como é bom pregar para gente inteligente. Enquanto ele está enchendo de Pedro, guarda isso que esse é profético. Enquanto ele está abastecendo de Pedro, alguém vai pegar isso, alguém vai entender isso. Enquanto ele está dentro de Pedro, na celebração de 6 anos desta igreja, enchendo, ele está dizendo: estou mandando sinal agora, para o segundo barco. Segure as suas 2 mãos lá em cima, porque a Bíblia diz: e fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. Levante a mão, porque o culto nunca para aqui. A parede nunca segura o culto, o teto nunca para o culto. Enquanto você está sendo cheio da palavra e do Espírito aqui, o segundo barco está recebendo sinal lá. Não se espante se te procurar amanhã para dizer: tive um sonho. Não se espante se procurar você amanhã para dizer: que hora é o culto? Posso ir junto? Posso te levar? O céu está garantindo esta noite. Está recebendo sinal agora. Está sendo tocado agora. Dê glórias a Deus. Tem uma obra sendo feita na tua casa. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. O mundo espiritual está se mexendo agora. Fica de pé comigo. Fique de pé adorando a Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo, fique de pé orando em línguas. Você que é cheio da glória de Deus, não se segure agora, porque há uma ativação espiritual dentro dessa palavra para nós. Tem alguém aqui sendo cheio? Tem alguém aqui sendo renovado? Tem alguém aqui recebendo o poder de Deus? Tem alguém aqui sentindo a glória de Jesus nesse lugar? Tem alguém aqui cheio do Espírito Santo? Receba isso. O segundo barco está saindo da praia hoje. Está deixando a zona de indecisão. Eu estou falando de libertação total. Eu estou falando que o vício perde hoje. Eu estou falando que esse demônio solta hoje. Quem tem glória, essa é a hora. Quem tem aleluia, essa é a hora. Quem tem lágrimas para Deus, essa é a hora. Quem tem quebrantamento, esta é a hora. Quem é dos mistérios de Deus, essa é a hora. Porque agora vai além do esboço da mensagem. Agora é o mundo espiritual mexendo em áreas muito subjetivas, muito sensíveis, muito cirúrgicas. Mas o céu está mandando eu liberar esta palavra. O segundo barco está saindo agora da praia. Está vindo. Conheceu o que você conheceu. Eu não sei se isso acontece hoje. Eu não sei se amanhã eu terei o prazer de ser, aleluia, de receber o teu testemunho. Eu não sei se é ao longo dessa semana. Toma posse disso, homem de Deus, mulher de Deus. Mas o segundo barco está vindo aí. E o texto termina dizendo: e encheram ambos os barcos. Você vai ter o prazer de encerrar esse ano dizendo: eu e a minha casa servimos
presente do indicativo. Servimos. E a noitada, a gente não faz mais isso. E o vício, a gente não usa mais isso. E a perdição não entra mais na minha casa. Jesus encheu os dois, salvou os dois, mudou a vida dos dois. Você entrar nessa atmosfera de adoração que nós seremos conduzidos agora. O mundo espiritual está trabalhando a favor de você e da sua casa. O Senhor está dizendo esta noite: alegra o teu coração. Eu vou trazer o segundo barco. Eu estou mandando sinal. Eu nada pesquei.